Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália de Andrade, eu sou coordenadora de marketing aqui na Infoprice e hoje eu vim trazer mais um caso de uso aí do Infopanion para vocês, tá? Então hoje a gente vai explorar um pouquinho mais o gráfico, né, de evolução temporal e como que ele consegue então, né, ali trazer dados muito relevantes e trazer insights, né? Então como que você consegue analisar bem aqueles dados ali, explorar bem, né, esse gráfico para conseguir justamente trazer então essas informações aí e otimizar ainda mais as suas estratégias, tá? Tanto para varejistas quanto para indústrias, né? Vou dar essas duas versões aqui, né? Já que a gente ajuda toda a cadeia mesmo, tá, pessoal? Primeiro passo, então, você vai selecionar a data e você pode, né, colocar aí uma data específica, né, que você quer, ou utilizar aqui os últimos, né, os filtros rápidos, né? Geralmente, para esse tipo de análise que eu vou mostrar aqui, a gente sempre indica utilizar os últimos 30 dias, porque consegue, né, te dar uma visão um pouquinho melhor ali, um pouquinho maior em relação ao que a gente vai mostrar aqui para vocês, tá? Aí, feito isso, eu vou selecionar alguns produtos, né? Vou colocar o café a vácuo aqui, opa, o café torrado aqui, que a gente, né, quem tá aqui em 2025 aqui, né, sabe que isso daí tá sendo um assunto, né, muito comentado sobre cafés, então vamos selecionar aqui, ó, o da Melita, o da Três Corações e o Pilão aqui também. E aí, assim, né, vocês têm uma série de outros filtros que vocês conseguem colocar, né, então desde loja, produto, localização, ou para quem já tem integração aqui com a Shopping Brasil também, né, você ter ali informações de promoção, mas para facilitar um pouquinho, né, diminuir um pouco, não ficar, né, dados ali muito dispersos, vou colocar aqui somente a cidade de São Paulo, tá, gente? E outra coisa também que eu acho importante também a gente colocar sempre é o tipo de loja, né, para poder trazer ali algo um pouco mais próximo da sua realidade, né? Então vou selecionar aqui supermercado, vizinhança, hipermercado e mercearia, tá? Então não vou estar olhando para atacados aqui no caso, tá? E visualizar resultados. E aí ele trouxe para mim, então, 41.921 dados de preço, tá? Dos últimos 30 dias em relação a esses 3 produtos que a gente pesquisou aqui na cidade de São Paulo e nesses tipos de loja, tá, pessoal? Então, primeira coisa, né, esse aqui, né, o gráfico de evolução temporal, primeiro de todos. E assim, acho que a utilidade mais básica, né, de certa forma deles, é justamente você conseguir ver, né, literalmente, a evolução temporal desses preços aí, né, então, ao longo dos últimos 30 dias, né, que foi o que a gente selecionou ali. E assim, né, que insights, então, que você consegue tirar disso, né? Eu acho que são diversos, né? Principalmente quando a gente fala para varejo, eu acho que vocês conseguem, né, principalmente observar ali se o preço, né, que vocês estão praticando tá muito descolado do mercado ou não, né? Então, por exemplo, se você tá aqui praticando, né, o café Três Corações, vamos dizer, mais caro que 37, 34, então será que não faz sentido você dar ali uma baixadinha ou analisar um pouco melhor ali, né, mais profundamente os seus concorrentes para conseguir entender e trazer um preço mais competitivo, ainda mais, né, que esse tipo de produto é um produto altamente sensível, né, hipernotável também, né, como muitos chamam, então é importante que você esteja, né, competitivo nesse tipo de produto. Ou talvez o contrário, né, você entender que às vezes ali, poxa, tô muito abaixo do mercado, né, então posso subir um pouco mais, posso ganhar um pouco mais de margem, né, então dentro desse produto, e aí você consegue até observar isso, né, como eu comentei, selecionando aqui por rede, tá? Então, fazendo essa seleção dessa forma, você consegue entender ainda mais profundamente, né, como que essas redes, né, as diferentes redes estão precificando esse produto. Então, para você analisar, e às vezes, o seu concorrente, né, porque, lógico, não faz muito sentido se a sua loja é super premium, você querer se comparar com uma loja ali, né, que tenha um posicionamento um pouco mais popular, né, um pouco mais agressivo. Então, é importante você levar esses fatores em consideração na hora de analisar, né, se o seu produto tá muito caro ou não, tá, gente? Então, isso é extremamente importante, né, eu diria. E aqui também vale um disclaimer, né, também vale comentar que aqui é uma média, né? Então aqui você tá vendo uma média dos 3 produtos juntos. Caso você queira ver um específico, então, por exemplo, quero ver aqui só o Café Três Corações nessas redes. E aí, então, você só, né, seleciona esse filtro aqui de produto e aí sim você vai estar vendo somente o Café Três Corações aqui dentro dessa análise, tá? E aí, né, então, pro caso das indústrias, né, esse filtro, inclusive, de produtos, ele pode ser muito útil, né, combinado junto com esse filtro aqui de redes, para vocês entenderem, então, como é que a concorrência também tá se comportando, né, então, o preço deles tá muito alto, tá muito baixo, né, vocês precisam se movimentar ali de alguma forma, né, porque às vezes pode ser um concorrente, ou pode ser um produto referência, né, então, às vezes você quer tá mais barato mesmo, ou até mesmo, então, para entender se às vezes aquele acordo comercial que você fez com o varejista, ou se algum varejista, né, tá ali ferindo, né, de certa forma aí, a imagem de preço também da sua marca, né? Porque a gente sabe que, poxa, produtos mais premium precisam, né, de fato, ali ser um pouco mais caros para gerar, né, esse valor ali agregado junto com ele, e ao mesmo tempo que produtos, né, mais populares, produtos de primeiro preço ali, já precisam ser muito mais competitivos. Então aqui você consegue ter essa visualização, tá? E aí, como eu comentei, né, é possível você fazer diferentes tipos de agrupamento, tá? Então seja por produto, né, que é aquele primeiro de todos que a gente tava vendo, né, ou por tipo de loja, então por mercearia, por hipermercado, às vezes entender como que o supermercado, como que o atacado também tá precificando,
Então, né, fazer essa diferenciação, ou por rede, né, que é esse que está aplicado aqui agora, por fabricante também, então quando você seleciona ali, né, uma série de produtos, né, nesse caso não vai fazer muito sentido, mas você consegue, né, ver ali uma série de produtos de um fabricante específico e entender mais ou menos essa questão do posicionamento dele, e o consolidado, que ele realmente junta tudo, vai te trazer uma única linha aqui de preço médio, tá? E também é possível vocês verem o mais frequente, tá? Caso vocês queiram, também se adequem aí à utilização de vocês, tá? Muitas das vezes ele vai ser mais valioso, né, de certa forma ali, do que a média, dependendo da análise que você tá fazendo, tá? Você também pode quebrar o período, então aqui a gente tá vendo por semana, né? Mas você pode ver por dia também, ou por mês específico, tá? E até aqui, né, gente, tem menos dados, que estamos nessa semana ainda, ela não terminou, por isso que acaba, né, tendo um pouquinho menos aqui nessa semana vigente, tá? Aqui em produtos, né, como eu comentei, você consegue selecionar um produto específico, e aqui seria uma rede, né, no caso, como a gente não colocou nenhuma rede aqui, né, no filtro de redes aqui, então ele acaba não aparecendo, mas se você tivesse selecionado algumas redes específicas, você também consegue enxergar aqui, né, porque nessa versão aqui, quando a gente tá fazendo esse agrupamento por rede, a gente vai trazer as redes que a gente mais tem dados, tá? Então não quer dizer que a gente só tenha dados dessas, né, 10 aqui mais ou menos, dessas 10 redes, tá? Elas são realmente por quantidade de dados. Então se você quer uma rede específica, quer ver ali um varejista que você está negociando, ou um concorrente, né, caso você seja um varejo, um concorrente específico, você pode adicionar aqui nos filtros e ter essa visibilidade muito mais otimizada, tá, gente? E aí também, né, por fim, como sempre, né, todos os gráficos aqui você consegue fazer download, você consegue imprimir, né, fazer ali, exportar, então, esses dados para você trabalhar de alguma outra forma, né, dentro de algum BI, né, que você tem interno, ou mesmo um Excel, e conseguir, né, fazer outras análises ainda mais profundas, tá, gente? E assim, né, lógico, tem outras ferramentas também aqui dentro, a gente tem outras possibilidades, né, quando a gente fala de conseguir visualizar o mercado e tudo mais, e lógico, a gente convida, né, vocês então a conhecerem ainda mais, né, conversarem com o seu gerente de contas ou com o seu consultor, aí, com o seu especialista, para poder apresentar aí um pouquinho melhor e trazer todas essas milhares de possibilidades que o Infoperno pode trazer para o seu negócio, tá bom, pessoal? E é isso por hoje, muito obrigada e tchau, tchau!